Olá pessoal, de volta a trabalhar o motor de indução. Não demorou tanto assim, certo? Já temos muitas informações, esse cálculo está se mostrando interessantíssimo, cheio de desdobramentos, de perspectivas, muito interativo, muito completo. No último módulo, chegamos a dois valores importantes relativos à quarta parte desse exercício. O valor do conjugado máximo, aproximadamente 174 Nm, e a velocidade mecânica com seu escorregamento que esse motor apresenta na condição de conjugado máximo, certo? Então, faltaram duas informações importantes ainda relativas a esse instante. A primeira, a corrente. Qual corrente esse motor terá nessa condição de torque máximo? E o fator de potência, tá certo? Provavelmente não será aquele fator de potência maravilhoso da faixa de regime permanente, 0,90%, por exemplo, quando a máquina operou em carga nominal, mas com certeza, definitivamente não será aquele fator de potência péssimo da condição de partida na casa de 0,50, tá certo? Como fazer um cálculo desse? Como trabalhar uma condição dessa? Coisa já colocada para vocês e já testada, inclusive, no cálculo relativo ao conjugado de partida. Toda vez que você quiser encontrar uma corrente para um dado escorregamento, olha só, é só você pegar o escorregamento daquela condição proposta e substituir na expressão no circuito equivalente. Acabou. Então esse modelo de Thevenin, ele é muito, mas muito abrangente, muito eclético e muito favorável aos mais diversos desdobramentos que envolvem o cálculo do motor de indução. Por isso ele é largamente utilizado, mesmo com essa pequena aproximação em relação aos cálculos de conjugado. Ora, nós já sabemos, por exemplo, o escorregamento que essa máquina vai apresentar para que o conjugado seja o conjugado máximo. 0,19 ou 19,2, né? O 0,192, 19,2% de escorregamento. Então o que eu vou fazer? Com extrema tranquilidade. Eu vou pegar o circuito equivalente e vou fazer o quê? Vou colocar aqui o S, só que o S para conjugado máximo. Pronto! Então, onde eu tinha o R2 sobre S, eu passo a ter quem? Eu passo a ter R2 sobre o S, só que o R de torque máximo, ou seja, 0,144 mais quanto? Sobre quanto? 0,192. Pronto, a situação é essa, gente, mais nenhuma. Então, ponto 144 dividido por ponto 192. Estamos falando agora de um valor de 0,75, fechado praticamente, sem problema algum. Então, o que eu vou fazer? Uma nova impedância equivalente surgiu aqui, que seria quem? A impedância equivalente agora para torque máximo, ZEG de torque máximo será, ora, vamos lá. O nosso R de Thevenin, como sempre, que não depende de escorregamento em momento algum, mais o R2, porém vinculado ao torque máximo, né, mais J, XTH, mais X2. Aí, essa é a condição, tá certo? Então, a impedância equivalente para torque máximo será quanto? Vamos lá? 0,273 mais... Olha lá, 0,75 ou 750, que é a influência do escorregamento máximo sobre R2, X2, ou X de Thevenin, 0,49, mais X2, 0,209. O que vai nos dar uma impedância equivalente nessas condições de, na forma retangular, 1,0238, aproximadamente, né? Com ângulo de mais J 0,699. Passando isso aqui para a forma polar, a impedância equivalente de torque máximo vai ser igual a 1,239 com ângulo de 37,33 ohms por fase. Tá certo? Então, aproveitando o momento, naquela circunstância, tá? Nessa condição de torque máximo, quando a máquina está passando pelo ponto B, com a velocidade de 970 RPM vindo, aquele cálculo anterior, tá? Qual vai ser o fator de potência? Então, vamos lá, calculadora na mão, cosseno de 37,33. Algo na casa de... Fazendo a devida transposição, né? Cosseno de 37,33, aproximadamente 0,80.
tá certo? Quer dizer, não é aquele fator de potência excepcional, né? Algo assim tão maravilhoso que tínhamos na condição anterior, tá certo? Mas, sem dúvida, é um fator de potência muito mais condizente do que as condições de partida, tá bom? 0,80 aproximadamente, tá legal? Qual o valor da corrente que esse motor vai apresentar quando ele está passando pelo ponto B? Ó, Thevenin, aliás, ohm, perdão, V de Thevenin, igual a quem? A impedância equivalente relativa ao torque máximo vezes I2. Tudo relativo ao torque máximo. Então, a corrente 2 relativa ao torque máximo será de V de Thevenin, 122,1. Sem pressa, né? Não há necessidade disso. V de Thevenin sobre a impedância equivalente. Então, o I2 de torque máximo vai ser igual a quanto? 122,2 com ângulo de 1,2 volts por fase dividido por 1,239 com ângulo de 37,33 ohms por fase, o que implica que a corrente rotórica, quando essa máquina trabalha com conjugado máximo, será de, né, aproximadamente, olha isso, 98,7 com ângulo de menos 36,13 amperes por fase. Aproximadamente 99 amperes. Perfeito? É a corrente que esse motor vai apresentar quando desenvolve conjugado máximo. Temos então agora o torque de conjugado máximo, o valor, temos o escorregamento e a velocidade para esse torque máximo, o fator de potência do rotor nessa condição e a corrente que essa máquina apresenta. Perfeito? Então, letra A, parte B, parte C e parte D desse exercício, que nós demos uma alongada nele, estão definidos, tá certo? Olha, no exercício proposto originalmente, bem mais light, bem mais enxuto, ele já tinha sido encerrado a longa data, tá? Mas eu te proponho inclusive uma quinta parte. Além de termos dado um aspecto muito mais abrangente, encorpado no exercício com mais cálculos, eu vou para uma quinta possibilidade. Qual? Quinta parte. É o que eu havia já sugerido no finalzinho do módulo anterior. E se por acaso, quero deixar claro o seguinte, nós já definimos que esse motor é de gaiola, corrente de partida 6,3 vezes a corrente nominal, conjugado de partida 1,1 vezes a conjugado nominal. Motor de gaiola, estamos resolvidos. Mas para aproveitar esses dados, para continuar o exercício, eu vou te jogar uma hipótese, né, na mesa. E se por acaso esse motor fosse de rotobobinado? Sabemos que ele não é, e se que ele fosse, tá? Então, ele sendo de rotobobinado, ele passaria a ter escovas, anéis coletores, passaremos a ter acesso ao circuito do rotor. Então, sendo assim, eu te pergunto, especifique comigo agora o valor da resistência externa que nós deveremos acrescentar ao rotor dessa máquina para que esse conjugado de 174 Nm, que é o máximo, não aconteça no ponto B, não aconteça 970 RPM, mas aconteça na partida, aconteça 0 RPM. Como é que nós saímos de uma dessa? Tá? E olha bem, agora talvez, tá, os valores possam apresentar uma pequena variação em relação a esses intervalos que eu sempre passo para vocês, não é verdade? Você pode perguntar, mas por quê? Olha, porque nós vamos fazendo um cálculo aqui de um motor que é sabidamente de gaiola, com a hipótese que ele fosse de rotor bobinado. Olha, nós sabemos que ele não é, tá? Mas não vamos perder uma chance dessa com tantos valores calculados para a gente jogar, né, o que vai acontecer, mapear mais ainda esse exercício. Perfeito? Pois muito bem. O que nós pretendemos agora? Essa máquina de rotor bobinado. Tá legal, vamos em frente, tá bom? Temos apenas que ser um pouco mais, eu diria, tolerantes naqueles intervalos que eu falo que são previsíveis, né? Bom senso, perfeito? Nos valores encontrados. Muito bem, vamos em frente então. Tá? Como resolver uma questão dessa? Porque nós estamos no empecilho. Eu quero conjugado máximo na partida. Mas se eu me recordo bem, na partida, em qualquer condição, o escorregamento é 1,00. Chova canivete, doa em quem doer, independente do motor carregado ou não. Na partida, S sempre igual a 1. Ponto. Só que para esta máquina aqui, o escorregamento de torque máximo, olha que coisa interessante, esse foi o S de partida.
O escorregamento de torque máximo para esse motor é 0,192. Ora, nós temos aqui uma tremenda de uma incongruência, tá certo? Eu quero trazer o conjugado que aconteceu nesse escorregamento para acontecer nesse aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Ora, o que eu sei? Que na partida S igual a 1. O que me levou a concluir que o conjugado para o torque máximo fosse esse valor? Ora, exatamente essa relação aqui, ó. Eu concluí que o escorregamento para torque máximo nesse motor tinha esse valor a partir da relação do casamento de impedâncias aplicado à configuração do modelo de Thevenin ao circuito equivalente deste motor. Está aqui, certo? Eu cheguei à conclusão que o S era esse valor quando apliquei esses dados do circuito equivalente com as configurações e os valores respectivos deste motor. Tá certo? Só que nós temos, repito, uma incongruência, gente, tá? Eu tenho S para torque máximo, não vai dar 1 nunca, vai dar 0,19, tá? Ou 0,192, tá? Então, o que eu sou obrigado a fazer? Forçar uma convergência. Forçar que uma componente caminhe em direção à outra. Eu preciso que o conjugado máximo aconteça com S igual a 1. Porque o S igual a 1 representa a partida, não há outra possibilidade. Só que, para que qualquer motor de indução apareça e apresente conjugado máximo, eu preciso obedecer a essa relação que veio da onde? Do teorema da máxima transferência de potência, impedâncias casadas. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou forçar a condição qual? Eu vou fazer com que esse torque máximo aqui seja de fato igual à unidade. Passa a ser 1,00. Mas você já sabe que se eu pegar os dados reais do circuito equivalente desse motor, essa relação não vai chegar a esse valor, vai chegar a esse. Vai ser uma relação menor que a unidade. Senhores, eu tenho uma fração. Ela está menor do que 1. Eu preciso fazer com que a fração tenda a 1. O que eu vou fazer? Uma coisa ou outra. Se uma fração, uma relação, um quociente está dando menor que a unidade e eu preciso que ela caminhe para a unidade, ou eu reduzo o denominador, o que não dá para fazer, porque é Thevenin, é estator, é circuito de entreferro, eu não tenho acesso, ou eu aumento o numerador, que é a resistência rotórica. Opa! E sendo uma máquina de rotor borinado, nós temos acesso ao rotor via anéis coletores e escovas de grafite. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso forçar uma situação. Qual situação? Que essa condição de impedância casada, que representa conjugado máximo para qualquer motor de indução, passe a acontecer com S igual a unidade. Ora, então, já que os dados relativos a esse motor jamais me dariam 1, mas sim 0,19, eu altero a fração. Eu atuo na fração, eu aumento o numerador dessa fração, de que maneira? Acrescentando a essa componente uma resistência externa, porque se eu aumentar o numerador de maneira efetiva, de maneira cirúrgica, eu levo essa relação para ser igual a 1, uma vez que eu não tenho como mexer no denominador. Ele é Thevenin, ele é estator, ele é entreferro. Então, o que vai acontecer? Já que nós temos acesso ao rotor, me permitam, eu venho aqui e acrescento em série a ele uma resistência externa. Tá? Um reostato, como você sabe muito bem, tá certo? E olha o nosso dispositivo. E na partida, o S passa a ser igual a 1 e o nosso circuito passa a ter este perfil aqui, ó. No instante de partida, toda a resistência inserida no circuito. Algo mais ou menos dessa condição. Olha lá. Pronto. Problema 1. Problema 1. Então, sendo assim, como nós conhecemos R2 e todas as outras grandezas, eu chego facilmente ao valor exato da resistência externa que eu devo acrescentar ao rotor dessa máquina. Para quê? Para que esse escorregamento que vem da condição de casamento de impedância, olha lá, passa a ser 1 e não 0,19. Pronto. Então, fazendo essa continha, 1 igual a quanto? 0,144 mais a resistência que eu pretendo encontrar, perfeito? Sobre quem? Sobre o nosso famoso radical. Formado pela 0,273 de Thevenin ao quadrado mais 0,49 mais 0,209 ao quadrado. Fazendo esta continha aqui, o que nós concluímos então?
tá? Que a resistência externa que deverá ser acrescentada ao rotor desta máquina para que o torque máximo aconteça na partida será de 0,606 ohms por fase. Aí você fala assim, bom, mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Você botou um motor de 10 HP. Eu diria um porte de pequeno para médio. 606 mil-ohms? Isso parece um potenciômetro. Gente, potenciômetro de um motor desse, com correntes dessa magnitude, olha, em engenharia, um valor absoluto não quer dizer absolutamente nada, perdão da redundância. O que é importante é o elemento de comparação. É preciso relativizar sempre as grandezas, e essa aqui não é uma exceção. Não é esse raciocínio um raciocínio cabível. Então qual seria? Qual é a resistência do rotor? 0,144. Excelente, tá? Não chegou a 150 mil-ohms, vejam. Qual a resistência que eu estou propondo inserir em série ao rotor? 606 mil. Ora, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar 606 mil e dividir por 144. Então você está dizendo para mim que eu estou propondo inserir uma resistência que é 4,2 vezes maior do que a resistência do rotor para ajustar o conjugado máximo na partida? É esse raciocínio que é o correto. Tá? Não trabalhe com valores absolutos em máquina, relativize as informações. Tá? Esse valor aqui sozinho não quer dizer nada. Pode parecer até um potenciômetro, de fato eu concordo. Mas quando você compara com o valor da resistência do rotor, você vê que ela é uma bagatela de 4,2 vezes superior. E isso por fase. Então o efeito realmente é forte em cima do rotor e a influência é significativa. Tanto é que nessa alternativa, eu não pedi apenas para você calcular a resistência, eu quero que você especifique. Nós vamos às compras. Eu quero saber qual a potência que essa resistência vai ter que dissipar, porque mesmo dando essa informação relativizada, que ela vale 4,2 vezes maior que a própria resistência do rotor, fica meio assim parecendo, esse valor é pequeno demais, ainda está muito reduzido, está muito estranho isso. Vamos em frente? Para irmos às contas, eu preciso saber qual a potência que essa resistência precisa dissipar, que ela vai estar colocada na partida. Então, o que eu preciso fazer? Olha como é importante esse modelo aqui, gente. O que eu havia dito anteriormente? Que toda vez que você altera as condições de escorregamento, as condições do circuito, o que eu faço para achar nova corrente? Basta encontrar nova impedância que a condição e ou escorregamento propõe. Então, surge aqui uma nova impedância equivalente, que aliás a lousa branca e as cores dos pincéis desse momento prestam um auxílio tremendo para nós. Então, qual será a nova impedância equivalente com inserção da resistência externa no instante de partida? Ora, vai ser a resistência de Thevenin, esse elemento resistivo, mais a resistência do rotor, porque é apenas R2. Eu estou na partida, essa é igual a 1, e olha quem está aqui, mais a resistência externa. Olha o pacote resistivo que essa máquina está recebendo. Aí sim você entra com quem? Com a reatância de Thevenin e com a reatância de dispersão do circuito do rotor. Pronto, gente. Essa que é a grande questão, tá? Então, isto posto, qual será a impedância equivalente? Vamos lá? 0,273 mais R2, 0,144 mais resistência externa, 0,606, todo esse pacote resistivo, mais J, 0,49, mais X2, 0,209. Perfeito? Então, a impedância equivalente na forma polar vai ser de... Deixa eu só achar isso aqui. Olha só isso. 1,023 mais J, 0,699. Não está batendo uma sensação de que você já viu esse valor antes? Se passarmos isso para a forma polar, vamos lá, 1,239 com ângulo de 33,99 graus. Perfeito? Não está dando a sensação que nós já vimos isso antes, tá? 33 não, 37, me perdoe, né? Ohms por fase. Aproximadamente
perdoem aqui, 37,3 ohms por fase, tá? Não está dando a sensação que nós já vimos essa impedância antes, não. Os números não estão aparentemente parecidos, tá certo? E eu sempre peço a você, faça essas contas também, porque se existir alguma diferença, tá? Eu confio mais na sua calculadora do que nessa aqui, tá certo? Mas os valores, pelo menos que eu me lembro, estão dentro da previsibilidade. Agora, se variar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, não se preocupe, está tudo perfeito, ó, né? Bem limitado. Confio muito mais na calculadora que você está trabalhando aí, tá certo? Ok? Olha o que vai acontecer. Qual será o novo fator de potência dessa máquina no instante de partida? Aproximadamente 0,80. Ó, mas melhorou e melhorou consideravelmente em relação àquele anterior que eu tinha na partida, que era 0,51, quando a máquina era simplesmente de gaiola, sem inserção de absolutamente nada em termos de elemento externo, como banco de resistências. Tá certo? Agora, é preciso calcular essa corrente. Então vamos lá. Qual vai ser o valor dessa corrente então? A nova corrente, Thevenin, igual a quem? A impedância com esse banco de resistências vezes a corrente 2. Né? Então, qual será a corrente 2 de partida agora com esse banco de resistência? Será V de Thevenin sobre Z equivalente, 122,2 com ângulo de 1,2 volts por fase, dividido por essa impedância aí, ó. Né? 1,239 com ângulo de 37,33, ou seja, uma corrente 2 de aproximadamente 98,63 com ângulo de menos 36 graus aproximadamente, amperes por fase. Essa é a nova corrente de partida do motor. Perfeito? Marcos, mas deu exatamente a corrente do rotor quando a máquina estava com o conjugado máximo no ponto B. Você queria o quê? O conjugado de partida é o mesmo. A tensão de Thevenin é a mesma. O fator de potência da planta é a mesma. A impedância da planta é a mesma. Então, peraí. Você está querendo dizer para mim, então, que a grande tacada para você transferir o conjugado máximo do ponto B para a partida e depois deslocá-lo, manter o mesmo torque, de mesmo valor, em toda a zona de aceleração, a estratégia ou segredo é manter o fator de potência da malha de Thevenin? Na mosca! Espetacular, né? Não, mas esse é circuito elétrico, né? A tensão de Thevenin não muda. Torque é tensão por corrente. Né? Aliás, torque está ligado à corrente. Corrente ao quadrado. Corrente é tensão por impedância. Se você quer manter a corrente, você precisa manter o conjugado, já que a tensão é a mesma, a impedância não pode variar não, gente. Não tem como. Olha lá. Perfeito? Então, diante disso, qual a potência que essa resistência vai ajudar a dissipar no instante de partida? Sente aí e acomode, porque vem pancada, tá legal? Qual a expressão que eu vou usar? Uma expressão minimamente coerente com o perfil vatado, com o perfil ativo de todo o exercício. Olha bem, então minha potência na resistência externa será quem? Q1 vezes R externo vezes quem? Vezes 2 ao quadrado. Evidente, tá? Q1, número de fases, vezes a resistência externa, 0,606 vezes 98,8 ao quadrado, tá? Então, atenção, senhores, nós estamos falando de uma dissipação de potência da resistência externa a casa de 17,8 kW. Quer dizer, para esse motor partir com torque máximo, tá? Os 74 Nm, inserindo aquela resistência que é 4,2 vezes maior que a resistência do próprio rotor, eu vou ter que dissipar 17,8 kW na partida. Qual que é a potência do motor? Fácil. 746 vezes 10, uma potência de 7.46 kW. Quer dizer, então, Marcos, você está dissipando na partida duas vezes, 2,5 vezes a potência do próprio motor? É por isso que o reostato de partida dos motores de indução que nós encontramos em planta são, na verdade, gabinetes, são cubículos, são grandes. Para quê? Porque a potência que eles dissipam é muito elevada, tá certo? Por isso, nem pensar em potenciômetro aqui, tá legal? Então, a resistência está não só calculada, como especificada. Gente,
E o grande barato dessa parte do exercício, né? A constatação do que vai acontecer com o ambiente rotórico à medida que você desliza o conjugado de partida do ponto B até o conjugado máximo, perdão, do ponto B até o instante de partida. Você não está variando o fator de potência. Você está mantendo o fator de potência da planta, mantendo a impedância equivalente dessa configuração. Ok? No nosso próximo bloco eu espero fechar finalmente esse exercício, tá? Convidando agora, bem, já que essa resistência está calculada, é aquela história, na minha terra disse assim, onde passa um boi, passa uma boiada. Então veja bem, potência máxima dissipada, calculado, o que vem agora é tranquilo. Então eu queria quais serão os estágios, os tapes resistivos, para que o mesmo torque, o máximo, aconteça com o rotor a 20%, a 40%, a 60% e até 80% da velocidade nominal. Tem certeza que você já previu o que vai acontecer. O fator de potência da malha não vai mudar, a corrente também não vai mudar apenas quem? A velocidade onde isso acontece. Nós vamos apenas rearranjar essa igualdade que nós fizemos a convergência. Porque eu vou querer o quê? Conjugado máximo com rotor a 20%, S de 0,80, com rotor a 40% do campo girante, S 0,60, com rotor a 60% do campo girante, S 0,40, com rotor a 80% do campo girante, S 20. Até o próximo ano para fecharmos esse exercício. Um abraço, saúde e paz.